A pró-reitora de Planejamento da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, professora Liane Nancy Rota, representando a reitora da UFSPA, Miriam da Costa Oliveira. O presidente da Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior, PROIFES Federações, professor Eduardo Rolim de Oliveira. O presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Claudiro Nesposo. O vice-presidente da DURG Sindical, professor Cláudio Scherer. O secretário ad hoc da DURG Sindical, professor Paulo Machado Mores. Agradecemos e registramos a presença do primeiro presidente da DURG Sindical, professor José Fachel. Da diretora-presidente da FAPERGS, professora Nádia Silveira. Dos diretores de unidades universitárias da URGS. Dos representantes da Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior, PROIFES. Dos representantes do Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina, a PUFC Sindical. Dos diretores de unidades universitárias da URGS, do diretor-presidente da FAURGS, Sérgio Nikolaevski, dos professores das instituições federais de ensino superior, dos professores aposentados das instituições federais de ensino superior. Com a palavra, o vice-presidente professor Cláudio Scherer. Bom, já não vou mais dizer boa noite, porque já é segunda. Mas quero, nesse momento, convidar a professora Maria Luísa Ambros von Holleban, presidente eleita da DURG Sindical, para tomar seu assento à mesa. Convidamos a todos para a execução do hino nacional.
Solicitamos que a professora Maria Luísa Ambrus von Holby assine o termo de posse como presidente da Durg Sindical, cargo ao qual foi reconduzida. No termo consta o seguinte texto: aos 7 dias do mês de agosto de 2013, às 19 horas, no auditório da Sociedade Ginástica de Porto Alegre, compareceu a professora Maria Luísa Ambrus von Holby, que tomou posse como presidente do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre, a Durg Sindical, triênio 2013-2016, e exercerá suas funções com dedicação, lealdade e eficiência, respeitando e fazendo cumprir o disposto no Estatuto e legislação em vigor, obedecendo aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, dentre outros aplicáveis à sociedade. Nesse momento, convidamos a presidente da Durg Sindical para dar posse aos membros da diretoria gestão 2013-2016. Solicitamos que, à medida que forem chamados os nomes dos membros da diretoria, os mesmos se dirijam à mesa para assinarem o termo de posse. No termo assinado pela presidente consta o seguinte texto: aos 7 dias do mês de agosto de 2013, às 19 horas, no auditório da Sociedade Ginástica de Porto Alegre, compareceram perante a presidente do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre, a Durg Sindical, professora Maria Luísa Ambrus von Holby, os seguintes membros da diretoria eleita que tomaram posse a partir de 7 de agosto de 2013 e que exercerão suas funções com dedicação, lealdade e eficiência, respeitando e fazendo cumprir o disposto no Estatuto e legislação em vigor, obedecendo aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, dentre outros aplicáveis à sociedade. Chamamos para assinarem os professores. Primeiro, vice-presidente Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira. Segundo, vice-presidente Marildo da Cruz Fernandes. Primeiro secretário, Ricardo Francalati Savares. Segundo secretário, Paulo Machado Mores. Terceiro secretário, Luciano Casagrande. Primeiro tesoureiro, Vanderlei Carraro. Segundo tesoureiro, Edson Luiz Lindner. E terceiro tesoureiro, Glória Isabel Satamini Ferreira. Convidamos o segundo secretário, Paulo Machado Mores, para realizar a posse dos membros do Conselho de Representantes da Durg Sindical. Solicitamos que, conforme for citado o nome do professor ou professora,
O mesmo se levante para a saudação da plateia. Aos 7 dias do mês de agosto de 2013, às 19 horas, no auditório da Sociedade Ginástica de Porto Alegre, compareceram perante a presidente do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre, a DUC Sindical, professora Maria Luísa Ambros von Holleden, os seguintes conselheiros eleitos, que tomaram posse a partir de 7 de agosto de 2013 e que exercerão suas funções com dedicação, lealdade e eficiência, respeitando e fazendo cumprir o disposto do Estatuto e legislação em vigor, obedecendo aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, dentre outros aplicáveis à sociedade. Representantes titulares do Instituto de Química, professor Celso Camilo Moro, professor Eduardo Rolim de Oliveira, representantes suplentes do Instituto de Química, professor Hubert Karl Stassen, professora Juliana Severo Fagundes Pereira, representante titular da Faculdade de Direito, professor Luiz Roberto Nunes Padilha, representante suplente da Faculdade de Direito, professor Sérgio Augusto Pereira de Borja, representantes titulares do Instituto de Biociências, professora Laura Verrastro Vinhas, professor Paulo Brac, representantes suplentes do Instituto de Biociências, professora Helena Piccoli Romanovski, professor Rinaldo Pires dos Santos, representantes titulares do Instituto de Física, professora Sandra Denise Prado, professor Ruben Eriksen Júnior, representantes suplentes do Instituto de Física, professora Silane Verônica Teixeira, professora Neuza Terezinha Massoni, representante titular do Instituto de Letras, professora Maria Cristina da Silva Martins, representante titular da Faculdade de Veterinária, professora Márcia Mons Janssen, representante suplente da Faculdade de Veterinária, professora Ana Paula Ravazolo, representantes titulares da Faculdade de Arquitetura, professor César Matos de Bastos Vieira, professora Helena Salvatore, representantes suplentes da Faculdade de Arquitetura, professor Paulo Edson Belo Reis, professora Silvana Jung Stumpfs, representantes titulares do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Porto Alegre, professor Marcelo Augusto Raul Schmidt, professora Nara Regina As, representantes suplentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, professor Plúvio Bueno Soares III, professora Márcia Gülchen, representantes titulares da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, professora Ana Boff de Godoy, professora Johanna Dagot Billy, professora Luísa Seligman, professor Pedro Alves da Azevedo, representantes suplentes da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, professora Tânia Maria Rubert Ribeiro, professora Elizabeth de Carvalho Castro, professora Kátia Viana Rigato, professora Cíntia Alencar Fim, representantes titulares da Faculdade de Odontologia, professora Juliana Jobim Jardim, professor Heraldo Luiz Dias da Silveira,
Professora Marilene Isa Fernandes. Representante titular da Escola de Enfermagem, professora Cláudia Junqueira Armelini. Representantes aposentados, professor Araí Miguel Feldes. Professor Fernando Eblin Rodrigues. Professor João Beal Vargas. Professor Lúcio Hagman. Professor Sandor Avino Vez. A diretoria do sindicato observa que algumas unidades ainda não completaram as vagas a que têm direito no Conselho de Representantes. À medida que isto for ocorrendo, os nomes indicados irão assumindo suas posições. Lembramos que um Conselho de Representantes completo é o que se deseja para uma representatividade efetiva e democrática a nortear a condução do sindicato. Obrigado. Muito bem, agora com a palavra o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Claudir Nespo. Eu gostaria, professora Maria Luísa, em seu nome, saudar toda a direção, tanto da direção da DURGS como do Conselho de Representantes recentemente empossados, né? Dizer que gostaria também de, obviamente, de saudar as entidades que estão aqui prestigiando esse momento importante do sindicato, da associação. Meu companheiro Rolim, como você representa uma instituição aqui de nível nacional, gostaria de, em seu nome, saudar todas as outras organizações, entre elas a única, eu vejo aqui, representação da SURGS, dos funcionários, né? E saudar, portanto, cada sócio, cada sócia, trabalhadores da área da educação superior, nossa grande URGS e outras instituições, enfim, que fazem parte do complexo da educação superior aqui da região. Gostaria, de forma muito singela, dizer que eu não poderia estar em outro lugar hoje que não fosse aqui neste ato, né? E dizer que estou aqui porque a gente tem muito apreço pela ADURGS sindical. E este apreço ele não é por uma questão de outra, senão por ser uma entidade que tem a nossa admiração pela prestação de conta que a gente viu aqui. Não é comum as entidades sindicais tratar com tanta transparência aquele esforço que cada sócio e cada sócia faz para ir construindo permanentemente uma entidade que consiga fazer lutas e ter respaldo o suficiente na parte financeira fazer lutas, né? A gente tem assistido às lutas que vocês têm feito, acompanhado, né, prestigiado na medida do possível. A gente tem acompanhado as conquistas que vocês têm tido a nível de valorização profissional, né? A gente sabe que isso nunca é suficiente, né? Pode ter avanços importantes, mas que é permanente essa luta, né? Agora a gente tem acompanhado também o esforço que vocês fazem para não fazer só aquela que se chama luta corporativa, de interesse corporativo, que é legítima, necessária e fundamental, né? A gente tem visto os materiais de vocês, os panfletos, os informativos, né? A revista, o site, né? E ali a gente vê a pauta da classe trabalhadora também, né? E a classe trabalhadora do Brasil, ela obviamente está num período muito interessante do ponto de vista da sua organização, das suas pautas, né? Vocês observam que o dia 11 de julho, conjuntamente com os movimentos sociais, a gente fez uma grande luta no Brasil. E a gente não tem dúvida de quem é o inimigo. A gente não confunde as coisas. Entre nós, a classe trabalhadora, seja ela servidor público ou da iniciativa privada, né? Entre nós e a elite brasileira, né? A elite, o grande empresariado, as grandes corporações de comunicação, né? Tem os governos, tem o Congresso, tem a justiça, tem a repressão, não?
E, bom, nós estamos numa sociedade democrática e é legítimo os dois lados, nós e quem defende a elite, fazer as disputas por uma perspectiva e um rumo para o nosso Brasil. Né? E a gente tem feito isso e temos uma pauta muito importante, e a gente vê a luta dos professores nessa pauta e vê seu engajamento. Né? Tu observa que, se é verdade que nós precisamos resolver o fim do fator previdenciário, que corrigiria uma injustiça nos trabalhadores mais simples da iniciativa privada, também é verdade que a redução da jornada em vários níveis, conforme o perfil e a categoria dos servidores ou da iniciativa privada é fundamental. Também é verdade que estamos juntos numa luta ferrenha por uma questão de ter mais recurso para a educação, os 10% do PIB para a educação. Né? Hoje é 5%, já foi pior, poderá ser 7,5%, até onde o governo chegou, e nós queremos 10%. Da mesma forma, os 100% dos royalties do petróleo, né? Para a educação pública, porque é dali que resulta aquilo que se chama as condições objetivas para o Brasil experimentar um longo período de desenvolvimento e não um crescimento, né, que sobe e baixa e não é duradouro. E isso é muito importante, porque esta pauta é uma pauta combinada com outros aspectos fundamentais para a sociedade. E eu sou metalúrgico de profissão, né, sou um trabalhador, né, da iniciativa privada, tenho meus limites, como, obviamente, na oratória, inclusive, posso errar em algumas letras, em algumas pronúncias, mas eu não tenho nenhuma dúvida sobre o papel que nos cabe. O papel que nos cabe na sociedade. Né? Você observa que a nossa pauta não é a pauta que muita gente da elite diz que é pauta corporativa, essas coisas que a gente levanta. Não. É pauta de melhoria de políticas trabalhistas, de melhoria das políticas públicas, e o terceiro grupo, professora Maria Luísa, é relacionado a melhorar a democracia. Nós temos que melhorar a democracia no Brasil, que passa pela questão da democratização das comunicações, né? Que lamentavelmente se posicionam como os donos da verdade e tentam passar uma opinião conclusiva sobre os fatos, sobre os assuntos. Não pode ser assim. E da mesma forma, melhorar a política partidária, que é esta que, enfim, que é da natureza democrática, que está com as suas crises instaladas, com seus limites expostos, né? Com seus vícios, né? Batendo no teto, que passa pelo financiamento privado das campanhas. Isso tem desgastado a democracia, porque quem paga a conta, não tem almoço grátis, quem paga a conta, paga a campanha, depois vai cobrar a fidelidade e as coisas. Né? Então não é fácil no Congresso transitar nossas pautas. Por isso estamos pressionando, os sindicatos são importantes para isso, e eu concluo dizendo então que, obviamente, a gente reconhece muitos avanços no último período no Brasil. Muitos, expansão do emprego, acesso ao ensino superior, né? Valorização de segmentos, tanto de iniciativa privada como profissional, o piso mínimo regional aqui no Estado, o enfrentamento dos pedágios. Né? Agora tem muita coisa para fazer para termos um Brasil efetivamente que distribua a renda e que para valer, e com isso cria as condições para um longo período de desenvolvimento para todo o seu povo. Para isso existe a CUT foi criada para fazer essas lutas, e nos orgulha muito a filiação da DURGS e de um conjunto de sindicatos que torna a CUT a maior central sindical do Brasil, e nesse ano faz 30 anos, com um programa atualizado, com um programa de luta, de organização, em sintonia com as necessidades do Brasil e do povo brasileiro. Então, sucesso na gestão, desejar pleno êxito nas plataformas, tanto das lutas específicas de vocês, como junto com a gente e ajudando a abrir os caminhos para melhorar ainda mais o Brasil para todos, principalmente para quem mais precisa. Um abraço, estamos juntos na luta. Com a palavra, o presidente da Federação dos Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior, PROEIFES Federações, professor Eduardo Rolim de Oliveira. Boa noite. Eu queria saudar em primeiríssimo lugar a minha querida amiga, a professora Maria Luísa Ambros Fortholmer, que mais do que amiga, como alguns sabem, foi minha mestra, inclusive, minha primeira orientadora quando jovem, entrei no curso de Química, e para mim é uma grande honra vê-la hoje aqui, tomando posse pela segunda vez como presidente desse sindicato. Eu queria saudar o companheiro Claudir Nespolo, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, dizer que a parceria da CUT com a DURGS, ela na realidade ela é muito profícua para ambos os lados, eu acho. Assim
como ele disse, que nos admira, nós também temos grande reconhecimento à Central, já faz alguns anos, inclusive, tem dado à Durgues a representação que é sua de direito no Conselho Universitário, função que atualmente, com muita honra, eu exerço, tendo a professora Maria Luísa como minha suplente. Eu queria saudar os nossos queridos pró-reitores, a professora Eliana, o professor Vladimir, e, em seu nome, saudar as administrações da URGS, da UFSPA e do IRS, que compõem o nosso sindicato. Saudar meu querido amigo professor Cláudio Scherer, que junto comigo, e mais a professora Cida, o professor Nikolaevski, o professor Fachel, somos, eu acho, os outros ex-presidentes que aqui estamos. Se estou omitindo alguém, me desculpe. Queria saudar todos os meus colegas professores dessas universidades que compõem o nosso sindicato. Parabenizar, e para o PROIFES, parabenizar a Durgues Sindical pela posse de uma nova diretoria é sempre um ato muito especial, porque renovar a diretoria, e por mais que nós estamos pensando que estamos dando posse a uma pessoa que era a atual presidente, é um momento onde a categoria se coloca frente a si própria, repensando o futuro do seu sindicato. E a eleição que nós tivemos aqui em Porto Alegre, na recondução da professora Maria Luísa e seus colegas de diretoria, ela demonstra, em função da imensa maioria que teve, a votação bastante expressiva, a maior votação da história desse sindicato, com a maior diferença entre as duas chapas também, demonstra que a categoria reconhece na professora Maria Luísa e na sua gestão uma defesa efetiva das suas conquistas e das suas necessidades como sindicato, como membros de um sindicato. Eu dizia para algumas pessoas, alguns dias atrás, que, principalmente professores jovens que estão entrando nessas universidades, que o sindicato é o maior seguro de vida que qualquer trabalhador pode ter. Se a gente fosse fazer um balanço de qual o papel da Durgues nesses últimos anos da conjuntura nacional, para nós, da Federação de Sindicatos de Professores do Brasil, ele é inestimável. Eu poderia ficar aqui durante muito tempo relembrando as grandes conquistas que tivemos. E eu vou citar apenas uma, para ficar bem objetivo, que é o fato de que nós tivemos, graças à luta que a Durgues, junto com os outros sindicatos que compõem a nossa federação, tivemos o maior reajuste que todos os servidores públicos tiveram no ano de 2013. Isso, sem dúvida, tem muito a ver com o prestígio que a universidade tem junto à sociedade, e que, portanto, reconhecido foi pelo governo, mas muito mais tem a ver com a capacidade que esse sindicato e que essa federação tiveram de conduzir de uma maneira bastante responsável a greve que nós tivemos no ano passado. Essa conquista do reajuste salarial fez a gente voltar, Claudir, a recompor o nosso salário nos níveis de 2010, e que são os maiores salários de todo o período do Plano Real. Isso falando em números reais. Isso mostra, na realidade, que, ao contrário do que parece em alguns momentos da conjuntura, nós estamos conseguindo ter avanços importantes nas nossas conquistas. Isso é acompanhado também por essa universidade que nós estamos vivendo. Para vocês terem uma pequena ideia do que está acontecendo na universidade no Brasil hoje, eu diria que eu poderia trazer alguns poucos números, para também não ser muito enfadonho, que é o fato de que de 2006 até hoje, até 2013, nós tivemos um aumento do número de doutores, por exemplo, entre os professores ativos, que passou de 49% para 70%. Tivemos uma diminuição do número de professores graduados, de 22% para 1%, mostrando que realmente houve uma mudança de perfil efetivo. Mas só isso não seria suficiente se a gente não percebesse que nós passamos, nesse período histórico que estamos vivendo, para um dos maiores números que já tivemos de professores nas universidades e nos institutos federais. Isso também tem muito a ver com os sindicatos que são capazes de compreender que, como bem disse o Claudir, nós não podemos fazer confusão na hora de entender quando temos avanços e quando temos recuos em relação às lutas que travamos. Nós reconhecemos a expansão da Universidade Federal no Brasil, e aí eu cito os institutos federais dentro do mesmo escopo, como sendo talvez o principal legado dessa geração para o futuro do Brasil. É claro que eu não vou, num momento solene como esse, ficar reclamando de muitos problemas que temos e que temos também. Mas eu queria citar um também para dizer que nós não estamos também iludidos com as dificuldades e com determinados avanços como esse que eu falei. Nós tivemos nesse período histórico que acompanha a maior expansão da Universidade Federal
nesse país, uma quebra completa da Previdência Pública brasileira. Uma quebra que eu digo dos paradigmas que sempre tivemos numa Previdência de solidariedade geracional e que fazia com que as futuras gerações ajudassem a manter os aposentados em patamares salariais iguais aos que tinham as gerações, o que terão as gerações futuras. Isso acabou no Brasil em 2004 e essa mudança dos paradigmas da Previdência acompanhou uma mudança que o país todo sentiu, e os trabalhadores da iniciativa privada muito mais fortemente que nós, inclusive, a partir de 98, com a criação do fator previdenciário, entre outros fatores. Isso, na realidade, talvez seja o maior desafio desse sindicato, professora Maria Luísa. Entender como um sindicato que tem 35 anos hoje, ele vai ser capaz de ser um sindicato para mais de 35 anos, sendo que hoje metade da nossa categoria, e aqui nessas universidades da realidade também, isso que eu vou falar, metade da nossa categoria não tem mais aposentadoria integral desde 2004. E eu fico muito feliz de ver um professor jovem, como o professor Luciano, tomando posse hoje na diretoria, porque esses professores jovens, eles têm uma aposentadoria que não é integral mais, como tínhamos no passado, e eles são pessoas que vão ter que fazer o futuro do nosso sindicato. Principalmente aqueles que ingressaram a este ano, depois do 4 de fevereiro, que nem essa aposentadoria pela média que o Luciano terá, eles têm mais, serão obrigados a ter que contribuir para a Previdência Complementar. Isso, na realidade, como eu disse, é o maior desafio do nosso sindicato, porque ele vai ter que ser capaz, em primeiro lugar, de proteger esses jovens professores que estão entrando uma aposentadoria bastante mais temerária do que a que tínhamos no passado, mas fundamentalmente ser capaz de continuar fazendo o diálogo de gerações. Porque nós temos que entender que, apesar de termos 50% dos que não têm mais aposentadoria integral, temos hoje 50% que têm. Isso não é um privilégio, isso não é uma coisa ruim, isso não é algo que os torna menos meritosos que os outros. Ao contrário, nós vamos ter que ser capazes de, ao mesmo tempo, proteger aqueles que têm aposentadoria integral, que hoje são cerca de 45%, que serão 10% daqui a 20 anos, talvez, e fazer com que essa luta também seja feita com aqueles que terão outros tipos de regime. Todos somos iguais, todos somos professores, e todos teremos que juntos fazer com que esse sindicato continue sendo o sindicato forte que é. É o maior sindicato que temos na base do PROIPS, e para nós é um grande orgulho podermos estar aqui participando dessa cerimônia hoje, dizendo que a Durgs é fundamental para nós, o projeto. Nós esperamos continuar compartilhando com esse sindicato as lutas dos próximos 3 anos. Muito obrigado a todos. Felicidades. Com a palavra a professora Maria Luísa Ambros von Horb, presidente da Durg Sindical. Prezados senhores componentes da mesa, senhores convidados e caros colegas, boa noite. É com grande orgulho e com responsabilidade redobrada que recebo neste momento a incumbência de continuar conduzindo uma das maiores e mais importantes entidades sindicais de professores do ensino superior público do país. Permanecemos, eu e meus colegas da Chapa 1, na direção da Durg Sindical, fortalecidos por 76,15% dos votos válidos na maior eleição já realizada no sindicato, o que manifesta a aprovação ao nosso trabalho e, sobretudo, a um sindicalismo proativo, propositivo e democrático, voltado aos interesses dos docentes das IFES, independente de governos e de influências político-partidárias. Senhoras e senhores, a diretoria reeleita tem como pilares a defesa dos direitos e interesses dos seus associados, bem como o zelo com o patrimônio e com serviços oferecidos pelo sindicato. No início da gestão que hoje se encerra, adquirimos uma área para a construção da nova sede, cujo projeto prevê a construção de 2.000 metros quadrados, com estacionamento, auditório, salão de festa e espaço para administração e atendimento aos professores. A construção não foi ainda iniciada, porque o projeto, desde agosto de 2012,
aguarda a avaliação da Secretaria Municipal de Obras e Viação de Porto Alegre. Concomitantemente, solicitamos à URGS, à UFSPA e os campos Porto Alegre e Restinga do IFRS espaço para instalar postos de atendimento auxiliares. Por serem essas áreas de propriedade do governo federal, a concretização desse objetivo tem enfrentado muitas dificuldades. O sindicato está crescendo. O número de filiados se multiplica a cada dia, a cada semana. Somente nesta gestão foram admitidos 367 novos professores. Na busca permanente de modernização da gestão do sindicato, para melhor atender os nossos associados, realizamos uma auditoria administrativo-financeira que resultou na criação de uma gerência geral, de um organograma de funções para cada área de atendimento, na contratação de funcionários e estagiários, na revisão dos contratos dos prestadores de serviço e na reestruturação do banco de dados, além da ampliação do horário de atendimento externo do sindicato. Em breve, iniciaremos o recadastramento dos associados, uma vez que a atualização de dados é essencial para uma efetiva comunicação. Senhoras e senhores, compartilhar decisões envolve compartilhar informações. Para uma comunicação ágil e transparente, estamos investindo no aperfeiçoamento de nossos instrumentos de comunicação, que atualmente são a DURGS Comunica. São boletins eletrônicos sucintos de divulgação imediata e exclusiva aos filiados. A DURGS no Ar, programa semanal na rádio da universidade, que transmite matérias de interesse acadêmico, entrevistas e informes jurídicos e que fica disponível em nossa página na internet. A DURGS vai até você. É um programa de visitas dos sindicatos às unidades para debater assuntos de interesse da categoria. Somente nesta gestão, que hoje se encerra, realizamos cerca de 40 dessas reuniões presenciais. A DURGS responde. Consiste na publicação de cartilha sobre um tema específico. Nesta gestão, foi publicada a cartilha Negociação sobre Carreira Docente. Revista Adverso, publicação bimestral enviada a todos os nossos associados, que passou a ter um conselho consultivo e também a ser divulgado em nossa página via eletrônica. O site www.durgs.org.br, a nossa página no sindicato na internet, está se tornando mais atraente e interativa. Consultas eletrônicas. Consulta eletrônica consiste na votação da opinião dos filiados nos assuntos de interesse da comunidade. Neste biênio, foram realizadas 5 consultas, após informar, esclarecer e debater através dos meios que dispomos. Assim foi feito. Em agosto de 2011, quando os filiados aprovaram a assinatura do termo de acordo sobre a reestruturação da carreira e o ajuste salarial. Em dezembro de 2011, quando os filiados definiram o papel da DURGS sindical na eleição para reitor da URGS. Em junho de 2012, quando apostaram no andamento das negociações. E nessa ocasião, quando o diálogo foi interrompido, os filiados recorreram àquele que consideramos o instrumento máximo de pressão, a greve. As consultas também foram realizadas em agosto de 2012, quando os professores decidiram pelo encerramento daquele movimento paredista, uma vez que o termo de acordo foi assinado após a reabertura da negociação. Foram 2 anos de grande mobilização dos professores, aos quais foi oportunizada a participação em reuniões na mesa de negociação com o governo e nas oficinas organizadas pelo Ministério do Planejamento, nas quais a DURGS sindical esteve sempre presente através dos seus diretores. A grande participação dos professores nas decisões não apenas fortaleceu o sindicato no cenário nacional,
no qual participa como membro do Proex Federação, como mostrou a necessidade de uma alteração do Estatuto da entidade em relação ao fórum de decisão. E, em 16 de maio de 2013, atendemos ao apelo dos professores que vivenciaram o receio de ver a vontade de muitos, demonstrada em uma consulta, ser alterada por uma decisão de poucos em assembleia. E, por 475 votos a favor e uma abstenção, foi aprovado em assembleia que as deliberações que exigem quórum qualificado, ou seja, alterações estatutárias, destituição de diretoria, venda de patrimônio, deflagração e encerramento de greves, serão decididas por votação eletrônica, após esclarecimento e debates em assembleias presenciais. Senhoras e senhores, muito fizemos e muito ainda temos que fazer. Fizemos graças à dedicação, à seriedade e o comprometimento de uma equipe que, com exceção da presidente e do então primeiro vice-presidente, ambos professores aposentados, é constituída por docentes em regime de dedicação exclusiva, que acumulam com as atividades didáticas de pesquisa, extensão e gestão acadêmica os compromissos com o sindicato, os quais são exercidos de modo voluntário, sem qualquer compensação financeira. Reassumimos hoje a direção desse sindicato com a responsabilidade de, com a mesma dedicação, seriedade e comprometimento, cumprir o programa aprovado no pleito recentemente realizado, mantendo como princípios: primeiro, independência em relação ao poder constituído e aos partidos políticos; segundo, defesa de tratamento isonômico dos professores da carreira do magistério superior e do ensino básico e técnico-tecnológico, e tratamento isonômico entre professores ativos e professores aposentados; terceiro, respeito à pluralidade de opiniões, promovendo e incentivando o debate sobre questões sindicais, acadêmicas e sociais, internas e externas. 4. Ampliação da representatividade municipal, inserida em uma entidade nacional federativa das instituições federais de ensino público superior. Senhoras e senhores, tenho consciência dos muitos obstáculos e das dificuldades, às vezes inesperadas, que encontrarei pelo caminho. Mas renovo a única promessa que fiz quando assumi a presidência em 2011. Dedicar o meu tempo, a minha atenção, minha energia, exclusivamente para um desempenho digno e produtivo no cargo para o qual fui eleito, buscando sempre o caminho do diálogo e do convencimento, sem fugir à responsabilidade de decidir. Ao encerrar meu discurso, quero apresentar meus agradecimentos aos companheiros da diretoria pela disposição em continuar compartilhando comigo a direção da Durga Sindical e com os quais exerci e vou continuar exercendo uma gestão colegiada. Aos diretores da gestão 2011-2013, que não permanecem na diretoria do sindicato, os professores Cláudio Scherer, Dalton José Nunes e Maria da Graça Saraiva Marques, pela valiosa contribuição durante esse período. Aos professores que fizeram parte e os que foram eleitos para o Conselho de Representantes, agradeço pela disposição em colaborar com a nossa administração. Aos funcionários da Durga Sindical, Cíntia, Fabiano, Josué, Carla, Marco, Elizabeth, Priscila, Maricélia, os estagiários Jonas, Vicente e Helena, ao nosso gerente-geral, José Cláudio Stanley Risse, e a nossas colaboradoras, Thaís e Adriana, pela parceria e solicitude em todos os momentos. Agradeço também as palavras de estímulo
aqui emitidas pelo presidente da CUT-RS,